Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, mas acima de tudo, bem-vindas hoje a gente inaugura o mês das mulheres, com 3 mulheres incríveis aqui, com um papo muito bacana. Então, hoje a gente vai conversar com a Luciana Correia, com a Elisângela Furtado e com a Vivi Rio Stella, que são consultoras do Instituto Diversidade e que propuseram da gente ter essa conversa aqui hoje, falando também sobre as interseções das diferentes jornadas das mulheres no ambiente de trabalho. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou Eduardo Stelita, sou CEO do Instituto Diversidade e esse espaço é, acima de tudo, das mulheres. Então, eu passo a palavra para a Luciana e a Luciana vai tocar a bola a partir de agora. Obrigado, gente. Oi, Edu. Nossa, eu é que agradeço pela possibilidade da gente estar fazendo essa live, acompanhada da Vivi e da Elis, que são duas pessoas maravilhosas, além de pessoas maravilhosas, profissionais, assim, absolutamente experimentadas e que têm um domínio enorme da questão de gênero e de toda essa conversa que a gente vai fazer hoje, né? Então, a nossa ideia é fazer um bate-papo muito leve, muito descontraído. Na verdade, é fazer um bate-papo mais do que qualquer outra coisa, né? É uma conversa entre mulheres para a gente falar sobre o papel da mulher e o lugar da mulher na vida corporativa, no ambiente de trabalho, nessa jornada feminina no trabalho. Então, assim, já para começar bem aquecida e já colocando, né, tanto a Elis quanto a Vivi nessa fogueira, porque falar de mulher e falar de trabalho nem sempre é uma tarefa muito fácil. Eu quero um pouco contextualizar e depois lançar uma pergunta para vocês. Hoje a gente é 50, eu falo a gente, nós mulheres somos 52% da população brasileira. Nós temos maior escolaridade do que os homens e a nossa expectativa de vida também é maior. Então, a expectativa dos homens em 2021 era de 73 anos e das mulheres de 80 anos, né? Mas, mesmo assim, nós mulheres ainda somos minoria. Então, já quero começar com aquela pergunta bem pimentinha. Como é que a gente chegou até aqui e ainda somos minoria? E deixo aberto, quem quiser começar. Elis, Vivi, fique à vontade. Esse é o pontapé inicial só para nosso bate-papo a partir daqui. Bom, boa noite para vocês. Então, eu gostaria de começar. Primeiro, é uma imensa satisfação participar, né, desse quadro, Conversas que Transformam. Eu acho que realmente esse é o caminho, né? O da conversa, a gente consegue compreender diversas questões sociais aí que estão refletidas nas empresas. Luciana, muito boa noite. Vivi, boa noite. É uma imensa satisfação podermos conversar sobre um tema tão importante, né? Bom, eu acredito que, embora nós sejamos a maioria, como a Luciana bem pontuou, realmente a mulher enfrenta diversas questões no mercado de trabalho, né? E muitas dessas questões estão associadas à concepção daquilo que a gente representa, tem de papel social, né? A questão da divisão social, dos papéis sociais, dos papéis atribuídos aos gêneros, né? Então, existe a concepção, é muito compartilhado no senso comum, de que o homem ele é o provedor. E, em função dessa crença compartilhada, né, que acaba sendo um viés, muitas pessoas tendem a pensar que cargos de liderança, cargos importantes nas empresas, eles são naturalmente lugares de homens, ao invés de que a mulher, né, por sua vez, essa crença de que a mulher seria mais cuidadora, seria mais propícia ali para cargos secundários. Isso faz com que a gente tenha uma inserção no mercado de trabalho, né, diversas outras questões. Uma inserção já tardia no mercado de trabalho, em situações acessórias, né, então, cargos de trabalho não eram disputados pelos homens, e sempre em posições subalternizadas. Né? E essas crenças, elas têm atravessado os séculos, né? Então, por mais que a gente tenha aí desenvolvido conhecimento e ciências sociais, essas crenças que, na verdade, são preconceitos, elas perduram e fazem com que muitas mulheres, mesmo qualificadas, mesmo preparadas, né,
e após anos de empenho em empresas, elas não tenham acesso à oportunidade. Muito bom, muito bom. E assim, eu já queria até de repente pegar, né? E você falou uma coisa que é bem interessante, né? Que é a questão assim, apesar de melhor preparadas, nós não temos tantas oportunidades, né? É interessante como se você for olhar as carreiras na qual as mulheres elas são maioria, é muito interessante que está sempre ligado àquele lado cuidador, né? Então, são as carreiras ligadas às áreas de saúde, às áreas de bem-estar, às áreas dos serviços pessoais, às áreas das ciências sociais e de comportamento, de veterinária, da educação. Então, aqui eu queria até trazer a Vivi que também é uma educadora, né? É uma pessoa que vem da área de comunicação, que é uma outra área em que a gente tem também bastante presença feminina, né? Então, como é que se sente aí esse caminhar da mulher, né? Esses últimos anos, como é que você tem visto essa saída da mulher, vamos dizer, do lar para hoje, para a vida corporativa, né? E essas barreiras, como a Elis trouxe também, essas barreiras que a gente tem enfrentado ao longo do tempo. Bom, primeiro, boa noite a vocês, queridas companheiras aqui de live, a todo mundo que está assistindo também essa transmissão, seja ao vivo, seja depois. É muito bom estar aqui falando sobre um tema tão importante no mês de março. O mês de março é super simbólico, mas a gente fala disso o ano inteiro. E é porque, de fato, é um assunto importante para ser levado para as organizações, porque tem a ver com representatividade. Então, vocês estavam dizendo, né, Elis, falando sobre essa história, de fato, da mulher ocupar um espaço que não é sempre o corporativo, foi por muitos anos espaço doméstico, da casa, e até a educação era feita em casa para as mulheres, até que a gente viu as mulheres saindo para poder estudar, ter direito a estudo, e depois direito a votar, e direito a ocupar espaços de trabalho. Tem muita relação com guerras, infelizmente, ou felizmente dizendo, que aí a mulher consegue realmente ocupar os espaços que os homens ocupavam antes da guerra, do século passado, e aí a gente vê, de fato, essa mulher ocupando esse espaço, mas com muitas lutas também, porque é isso que a Lu trouxe, quais são os lugares que a mulher ocupava. De repente, era sempre assim, algo de mais cuidado, ou que exige mais, entre milhares de aspas, mais delicadeza ou atenção, como se isso fosse algo do nosso cromossomo, algo biológico, e isso não tem uma relação biológica. A gente foi até muito ensinada, ou todas as pessoas ensinadas de alguma forma, de que as mulheres são de Vênus, os homens são de Marte, e que as mulheres têm certos tipos de atributos e os homens têm outros, ocupam certos espaços os homens e ocupam certos espaços as mulheres. E ainda bem que a gente vem vendo essa desconstrução e essa ressignificação desses espaços corporativos e não só corporativos, para que a gente consiga ocupar novos lugares e consiga discutir sobre essas questões. Acho que é muito emblemático quando acho que cada uma de nós tem histórias para contar de quando a gente começa a ocupar o espaço de trabalho e a gente ouve muita coisa, a gente ouve muitos comentários, a gente ouve também muitos questionamentos. Então, se você ocupa esse espaço, se você não se sente constrangida de ter um monte de homens numa sala de aula que tem só uma mulher conduzindo, como era o meu caso. Então, acho que a gente também, quando não tem representatividade, é muito mais difícil a gente se sentir naquele lugar, e é mais fácil a gente sair desse lugar também. Então, é por isso que nas empresas, quando se fala em diversidade, quando se fala em representatividade, tem a ver com a gente ter esses modelos na liderança, na altíssima liderança, nos conselhos, porque senão ocupa uma mulher. E essa uma mulher tem um grande questionamento que é: será que eu tenho que me masculinizar para ser aceita? Será que eu preciso, de alguma forma, me comportar de outra maneira, porque assim eu serei realmente como as outras pessoas? Ou eu posso ser quem eu sou, eu posso me expressar como eu quiser, e eu não vou ter um julgamento mais negativo pelo meu gênero. Eu trabalho muito com comunicação e eu escuto muito isso, tem charges, tirinhas que circulam por aí, que é a diferença de ser assertivo é o seu gênero, porque um homem assertivo é um homem assertivo,
Uma mulher que fala a mesma expressão, a mesma frase assertiva, ela é tida como agressiva. Então, tem esse tipo de problema ainda a ser enfrentado por nós mulheres. Então, a gente vê, de alguma forma, esses espaços sendo ocupados. Numericamente, a gente vê esses espaços sendo ocupados, as estatísticas têm mostrado. Ainda tem um longo caminhar, aí, pelo menos uns 30 anos, para a gente chegar numa equidade de fato, em termos de cargos em todos os tipos de hierarquias também. E olhe lá ainda em todos os tipos de hierarquia. Mas o fato é que a gente precisa também lidar com essas intercorrências do cotidiano. É pela linguagem, é pela convivência, é pelas práticas socioculturais também, que a gente muitas vezes acaba desistindo, e onde desistir que não é espontâneo, de vontade própria, mas eu não me sinto representada, não me sinto confortável, não me sinto autêntica nesse espaço. Eu vou procurar espaços em que eu me sinta representada também. Então é por isso que esse é o nosso trabalho, de trazer representatividade para que as pessoas se sintam à vontade onde quer que elas queiram estar. E eu tenho filhas pequenas e eu falo que ainda bem que a gente vê na loja Barbie de várias profissões, porque a Barbie do meu tempo, ela fazia uma coisa só na vida. Então, pelo menos, a gente vê uma transformação em vários aspectos, e também nos brinquedos, mas não só, para a gente ter esse tipo de ressignificar da mulher também nos espaços públicos e de trabalho. Você sabe, Vivi, você estava falando agora, você me transportou para o início da minha carreira, né? Eu atuo como educadora, mas eu costumo dizer que eu estou na minha segunda carreira, porque durante mais de 20 anos eu trabalhei no mundo corporativo, nas áreas de marketing e de comunicação. E é muito interessante, porque algumas das coisas que você está comentando, eu vivi lá no início da minha carreira, que ela começou na década de 1990, né? Então, assim, eu estou falando de 30 anos atrás, né? Eu já estou com 52 anos, vou fazer daqui a pouquinho 52 anos, então eu comecei há bastante tempo atrás. E algumas das questões que você colocou eram coisas que eu vivi lá atrás, e que parece, poxa, 30 anos depois, né? Como que isso está acontecendo? E parece maluco, mas está acontecendo, né? E Elis, por favor, sinta-se à vontade para entrar na roda aqui e conversar, porque o negócio é a gente bater um papo. Porque, assim, essa coisa da assertividade versus agressividade, né? As posições versus, assim, eu cheguei, né, o primeiro cargo de gestão para o qual eu fui promovida foi numa empresa, numa multinacional de origem alemã, em que eu era a primeira pessoa com menos de 30 anos de idade a ser promovida para um cargo de gestão, e era a primeira mulher na empresa que tinha, né, a subsidiária aqui no Brasil, já tinha 25 anos, era a primeira mulher naquela posição, numa posição de gestão. Então, assim, isso há 30 anos atrás já era, para mim, estranho. Agora, imagine agora como seria isso, né? Mas é maluco, e ainda é, né, pessoal? Então, assim, meninas, fiquem à vontade. Eu acho que a ideia aqui é a gente ir batendo papo sobre isso. Ô Lu, sabe o que eu acho interessante? É que são coisas que acontecem há muito tempo, há algumas décadas, vamos dizer assim, nesses termos já que você trouxe aí, né, década de 90 do século passado. Eu comecei a trabalhar em 2003, 2004, então também vivi várias coisas como essa, de ser questionada sobre você vai dar conta de dar o curso para esse pessoal aqui, área de vendas cheia de homens, você não vai dar conta. Ou qual que é a sua idade, as dúvidas eram muito ligadas a esses assuntos, assim. Mas eu acho que hoje em dia a mudança é que a gente tem falado a respeito. As mulheres estão mais reflexivas, conscientes e mais, eu diria assim, instrumentalizadas para falar sobre o tema, percebem mais. Eu diria para vocês que é recente a minha percepção sobre o machismo ao meu redor, recente, pelo menos uns 10 anos, que aí foi quando eu comecei a estudar a respeito pela linguagem e tal, porque eu fiz linguística, que é uma faculdade que é muito dominada por mulheres, a minha sala só tinha mulheres, tinha um rapaz, e muitas professoras mulheres, a minha família é de muitas mulheres, então, para mim, as mulheres trabalham, fazem, acontecem, e eu achava que estava tudo certo, entendeu? E aí, quando eu fui para o mundo do trabalho, é que eu comecei a perceber, mas que tipo de trabalho que a gente tem, onde é que a gente se insere, onde é que as pessoas talvez achem que a gente não é para estar naquele lugar. Então, é mais recente essa percepção,
E claro que o discurso social também está muito mais afeito, pelo menos em algumas bolhas, a discutir essa questão. E quando as empresas encabeçam isso, aí eu digo essa parte do aprendizado, que é uma parte que eu estudo bastante de forma mais recente, é isso, assim, a organização, ela é um lugar de aprendizado para as pessoas também. E quando as empresas levantam essa bandeira e fazem políticas e ações para promover a equidade de gênero e outro tipo de equidade, aí sim a gente consegue ver uma transformação mais importante até do que em outros momentos. Então, esse é o papel das organizações, educar as pessoas. E só para dar a palavra para a Liz, inclusive, eu, num curso recentemente, falava de microagressões, e um homem no final falou assim, nossa, eu me senti um dinossauro. Ainda bem que a empresa me deu esse curso para poder perceber quantas coisas eu fazia sem notar e que são falas machistas. E isso, assim, há semanas. Então, eu acho muito simbólico esse papel também das organizações, né, Liz? Não, com certeza, Vivi. As organizações, elas têm um papel, elas estão presentes na nossa vida desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente falece, né? Diversos autores, o Guerreiro Ramos mesmo, ele vai dizer da onipresença das organizações. Elas estão cada vez mais presentes na nossa vida. Então, é inegável a gente admitir que elas têm um papel de educação, né, de aprendizado mesmo. E a gente precisa compreender que quando a gente vai falar do desempenho das mulheres, da jornada das mulheres no mercado de trabalho, que é diferente em relação aos homens, a gente está dizendo de que essa percepção ela está influenciada por diversas estruturas sociais, né? E uma delas é o machismo, né? Que é essa crença ali de que existem essa divisão social de papéis atribuídas ao gênero. E é interessante a gente perceber que muitas das pessoas não problematizam isso porque é algo que a gente tem como natural. Eu costumo dizer que de tanto a gente olhar para um buraco, em algum momento ele vai virar paisagem. Então a gente perde a capacidade de perceber, de estranhar isso. A gente começa a achar que é natural. Eu, por exemplo, assim, eu cresci numa comunidade que foi construída, a maioria das pessoas ali na comunidade era um modelo de família monoparental feminino, então a comunidade foi construída por um mutirão de mulheres. Então eu cresci mais ou menos numa comunidade em que a gente não tinha muito essa concepção de que mulher não faz construção civil, a gente fazia de tudo, eu cresci nessa realidade. E aí, quando adulta, já na pós-graduação, eu compreendi que não por conta dessa minha trajetória, eu era capaz de identificar todas as estruturas machistas. Isso não me tornava, esse meu histórico, ele não me tornava totalmente consciente das estruturas machistas que a gente tem e quais são as situações em que a gente está submetida a isso. Como também existem outras estruturas sociais opressoras, por exemplo, em relação à etnia, né? De acordo com estudos recentes, as 30 maiores demissões em massa ocorridas até fevereiro, 69% foram mulheres, né, que foram demitidas. Então, isso é um número importante. Quando a gente vai olhar a questão de como estão a distribuição das atividades econômicas das pessoas, a gente percebe que existe uma hierarquia, né? O homem branco ocupa cargos de alto escalão e a gente vai, a cada característica que a gente adiciona aí de diferença social, a gente vai percebendo que as pessoas vão tendo menos possibilidades, menos rendimento, independente da qualificação que essas pessoas apresentam. Então, no topo, na base da pirâmide, a gente tem a mulher negra. Então, é importante a gente pensar, as organizações têm responsabilidade nisso, porque ignorar essa situação é realmente não possibilidade de não crescimento para a empresa, né? Isso porque a gente está entrando num contexto em que esse tipo de situação ela é descabida. Nós já estamos num atual patamar em que não se tolera mais a empresa não ter responsabilidade social com a própria atuação. Então é preciso, as empresas têm importância de formação com seus próprios colaboradores, com os stakeholders, né? Porque a empresa ela tem um desempenho, ela tem uma atuação na sociedade e é preciso considerar todos esses elementos por conta disso, da atuação dela, não somente a preocupação interna, mas também com a atuação dela na sociedade. Essa questão que você trouxe, Elis, da interseccionalidade é bastante interessante, né?
porque você falou assim, a questão da mulher negra, né? Eu, no caso que estudo a longevidade, eu penso muito na questão da mulher madura, né? E a gente sabe que a mulher madura, ela também sofre um duplo preconceito, né? Pelo fato de ser mulher e pelo fato de ser madura. Né? Então, a gente sabe que se o homem é considerado maduro dentro do universo corporativo a partir dos seus 60 anos, a mulher já é considerada velha a partir dos seus 40. Né? E tudo muito ligado a questões que não dizem respeito nem à sua capacidade, né, técnica, nem à sua capacidade gerencial, a sua força realmente, né, de transformação, a sua disposição para o trabalho, mas muito ligada à questão da aparência. E é uma coisa assim que acaba chamando demais a atenção, o quanto nós, mulheres, somos sempre cobradas, não importa qual é a instância da vida na qual a gente, né, qual é a interface, né, com a qual a gente está lidando, nós somos muito cobradas realmente pela questão da aparência, né? E no mundo corporativo não seria diferente. Então, imagine achar uma mulher, 40 anos, né, quando a expectativa de vida da mulher é de 80, uma mulher de 40, velha, né? Então, está na metade da vida só e ela é velha. Não fala isso, Lu. Não, nem de brincadeira. Não, mas imagina, eu já estou indo para os 52, imagina, então eu já passei, né? Mas assim, a mulher de 40, ela é velha, e ela é velha não pela sua capacidade técnica, não por aquilo que ela pode trazer para a empresa, pela experiência acumulada, não pelos seus saberes, nada por nada disso, mas por conta da aparência, porque ela pode aparentar velha. E daí questões como menopausa, imagine, menopausa aos 40 anos, né? Quando a gente sabe que é uma questão que acontece na vida da mulher e que faz parte de ser mulher, de ser humano, né? De ser um ser humano, né? Da faixa dos seus 50 anos, mas já passa a ser uma questão a partir dos 40. Então, eu acho que tem essas interseccionalidades que são muito interessantes da gente pensar, né, Elis? Então, eu acho que na interseccionalidade com a maturidade, com a questão racial, com a questão LGBTQIA+, com a questão, por exemplo, das mulheres portadoras de deficiência, né? E a gente vai tendo aí múltiplos vieses, né, de preconceito, né? Porque não tem como dizer de outra forma, é de preconceito, né? Frente à mulher no ambiente corporativo. E eu vou adicionar mais uma camada aí nessa conversa. Primeiro eu vou puxar só esse gancho da idade, porque a mulher tem essa questão da idade como um assunto desde quando ela é jovem e entra na empresa, e ela é estagiária, ou ela é... Que é jovem demais. Ela é trainee, ou ela é júnior, porque ela é jovem demais, depois é porque talvez esteja numa idade, e aí estou falando de um recorte também socioeconômico, está na idade talvez de casar, ter filhos, isso é uma questão nas entrevistas ou nas conversas de promoção também. Aí eu já cheguei a ser perguntada em entrevista quando é que eu ia ter filhos. Mas assim que eu casei, recebi essa pergunta já. E aí o que acontece é isso, assim, aí essa mulher assim, eu tô com quase 40, então assim, essa mulher que tem 40 também tem pais que estão mais velhos e que talvez demandem cuidado também, e se ela escolheu ser mãe, também tem as crianças para cuidar. Então é muita coisa para dar conta, chega aos 50, os pais talvez mais adoecidos, ou familiares também que requerem cuidado, e as crianças crescendo, ali acompanhando a família, se houve essa escolha por ter crianças. Então, é muito complexo, porque a idade é sempre um assunto e sempre um critério para avaliação de competência, promoção, contratação ou demissão, que seja. Então, acho que isso é um ponto de atenção muito significativo. E aí, já que eu coloquei essa camada aí da questão da maternidade, acho que esse é outro ponto para a gente pensar. Acho que eles têm muito mais repertório para falar sobre isso do que eu, no sentido da mulher negra em especial, mas eu fico pensando assim, uma pessoa que decida, ou não decida, mas aconteça uma gestação, né, ter um bebê antes dos 20 anos, por exemplo, o que a gente vê acontecer muitas vezes essa é uma pergunta que começa já aos 20 e não aos 30, para alguns cortes socioeconômicos, por exemplo.
como aconteceu para mim, perto dos 30. Então, acho que é importante a gente pontuar isso até para as pessoas que contratam, que selecionam, que olham para os seus talentos, porque a gente deixa de dar oportunidade e aí parece que é meritocrático nas empresas. Parece que eu estou julgando com os mesmos critérios, mas eu não estou. Porque tem uma questão de é pai, é mãe, e o pai tem sempre uma coisa, tem até esses memes que circulam na internet, ou charges críticas, que tem a ver com assim, se tem uma foto de criança na mesa de um pai, que fofas as suas filhas. Se é de uma mãe, nossa, mas quem fica com elas? E quanto eu escuto isso? Quem fica com as suas filhas enquanto você trabalha? Enquanto você viaja? Você não tem dó de deixar elas? Coitada, você está trabalhando muito. Então, acho que é uma coisa que vem mais uma carga de culpa para qualquer mulher, e aí é mais intenso a depender aí de como isso acontece, em que momento isso acontece também na vida de uma mulher, e isso vai permeando as discussões e vai sendo, essa mulher vai ouvindo muita coisa, e vai, às vezes, incrustando nela aquilo tudo, sabe? Nossa, eu devia estar em casa, realmente meu filho tirou nota baixa porque eu não estou em casa, porque eu estou trabalhando, porque isso, porque aquilo. E isso não liberta essa mulher para fazer as coisas que ela tem que fazer e também ter esse papel. E se ela não quiser, também é um assunto. Mas você não vai ter filho? Você tem certeza? Não, também, não, é outro problema. É outro problema. É um assunto. Então, acho que essa é a outra camada importante para a gente discutir essa questão da mulher nas empresas, no ambiente corporativo como um todo, nas escolas também, que é um ambiente empresarial no sentido mais amplo da palavra, educacional, mas é uma organização. Também, como é que são essas mulheres que estão ali com as crianças, que são mães, cuidam de outras crianças? Como é que são as profissionais que trabalham nas casas das pessoas também, que cuidam das crianças para as outras mães saírem trabalhar? Quem fica com essas crianças? Quem cuida dessas crianças? Então, acho que tudo isso é muito complexo e tem que ser trabalhado, tematizado de alguma forma também. Né, Elis? Com certeza. Vivi, a Luciana tocou numa questão, assim, realmente, quando a gente fala, né, da interseccionalidade, nós temos a Angela Davis, que é uma das maiores referências no mundo hoje nessa discussão, mas ela coloca 3 questões que são muito, muito próprias, assim, classe, ela vai pontuar as diferenças de classe, de raça e de gênero. Mas a gente pode colocar aí todas as diferenças que são subalternizadas. E nesse sentido, a Luciana tem toda a razão. A questão do etarismo, a questão do capacitismo, a questão da maternidade. E se a gente for parar para pensar, uma empresa que tem uma atuação, no mínimo, responsável, com alguma responsabilidade social, ela deveria considerar que a maternidade faz parte da vida da sociedade. Assim, né? E, no entanto, isso a gente está numa lógica tal em que mulheres... eu já participei em pesquisa, já ouvi isso em pesquisa, de mulheres que realmente falaram, olha, eu não contrato mulheres, eu prefiro contratar homens por conta da questão dos afastamentos. Então, assim, a gente está num contexto em que o acesso à informação é nesse nível. A gente tem avanços importantes que aconteceram, e isso é importante pontuar, né? A mulher tem conquistado espaços, mas uma questão a gente precisa compreender que existem aí camadas de desafio também. A gente está lutando por representatividade, né? Primeiro, de acesso ao mercado de trabalho, por representatividade nesses escalões da empresa, né? Nos níveis hierárquicos da empresa, e a partir do momento que a mulher está nesse espaço, como ela está lá? Qual que é a qualidade de vida dela no trabalho? Ela é aquela mulher que, para ascender, para acessar um cargo de liderança, ela teve que se masculinizar? É aquela mulher que teve que abrir mão da maternidade? É aquela mulher que só está nesse cargo de liderança porque ela é padrão? Ela não é uma mulher negra? O que ela teve que abrir mão para poder estar nesse cargo? O Pedro Jaime é um antropólogo, um professor da USP, e ele fez um estudo muito interessante sobre executivos negros. E ele analisou 2 gerações. E aí o que ele ouviu dos executivos negros, dos grupos mulheres e homens, a gente escuta de grupos subalternizados de um modo geral. Olha, eu tive que fazer 10 vezes mais para eu conseguir acessar determinada oportunidade. Então, assim, a gente pode perceber que, na verdade, a interseccionalidade ela não vai dizer de uma hierarquia de diferenças que são mais ou menos subalternizantes, mas que, sim, existem preconceitos e que isso impacta a vida das pessoas. Então, né, a gente pode ir aí, quanto mais diferenças a pessoa tem, realmente mais difícil fica acessar as oportunidades.
Não que a gente consiga, não é uma questão de medir, né? O que exclui mais? Ser mulher ou ser negra? Não é uma questão nesses termos, mas de compreender que existem preconceitos aí, vieses que impedem essas pessoas marcadas por qualquer diferença social para ter acesso à oportunidade. Não, sem dúvida, né? Sem dúvida. Essa questão da maternidade que a Vivi trouxe, né? É um aspecto que eu acho assim bastante interessante, né? De novo, né? Falando aí da minha vida, nesses 20 anos de vida corporativa, quantas coisas que eu não vi, que eu não escutei, né? Mas eu lembro que quando eu estava chegando lá nos meus 35 anos, eu tinha acabado de me separar, daí eu entrei no novo relacionamento. A primeira coisa que meu chefe perguntou é se eu queria ter filhos, né? Se eu estava interessada nesse novo relacionamento ter filhos, já que com o meu ex-marido não tinha tido, né? Então são coisas assim muito interessantes que e volto a dizer algo que falei agora há pouco, né? Parece que alguns anos se passaram, mas algumas coisas parece que elas realmente elas não mudam, né? Algumas coisas realmente existe ainda muito espaço para a gente conquistar. E é como a Elis falou, né? Uma empresa que realmente quer ser inclusiva, uma empresa que realmente quer trabalhar a questão da diversidade e da inclusão, ela tem que ter um olhar para todos os aspectos que envolvem, né, a questão da feminilidade, né, do ser mulher, todos os aspectos que realmente envolvem, né, o ser como um todo, né? Muito interessante isso, meninas. E a gente está falando muito de um lugar, talvez eu esteja aqui na minha mente falando de um lugar, muitas vezes de maternidade com um companheiro ou uma companheira, mas muitas vezes tem a ver com uma maternidade solo, que gera outros tipos de impactos e consequências para a carreira dessa mulher também, e outros tipos de questionamentos sociais também. Então, acho que claro que é tudo muito complexo, talvez quem está assistindo fale assim, nossa, como é que eu dou conta disso tudo? Mas acho que trazer isso à tona já é um passo para a gente entender o que está acontecendo, como a realidade de fato é complexa, não existe um padrão de mulher profissional, não existe um padrão de mulher que decidiu ou não ter filhos, que cuida ou não dos seus pais e assim por diante. E, além disso, acho que tem essa questão assim de como é que a gente vê práticas que já olham para isso. Então, tem empresas que têm falado sobre parentalidade, têm discutido como é que as pessoas podem dividir mais os papéis em casa, trabalhar mais com colaboração, porque é papel dos homens também nesse tipo de atuação, né, numa família, por exemplo. Eu vejo muitas empresas que fazem esse tipo de trabalho. E, ao mesmo tempo, a gente vê ainda um grande caminho a ser percorrido. Assim, muitos homens que acham que essa conversa é uma conversa de mulher. Então, tem até essa pergunta para a gente, às vezes, na aula de gênero, pode ter homem? Eu falo, tem que ter homem. Não, mas a conversa, às vezes, é mais para eles ouvirem, né? Às vezes até do que para nós. Mas, Vivi, eu queria aproveitar isso daqui e trazer um gancho para você e para a Elis, pelo seguinte, né? Para a gente falar um pouquinho dessa questão das microagressões. Porque, às vezes, e eu falo isso porque eu acho que nessa questão também da longevidade, às vezes é na sutileza, né, que a gente percebe o quanto alguns preconceitos e algumas questões elas continuam se repetindo dentro, né, principalmente do ambiente corporativo. Você comentou agora há pouco de um curso que você deu recentemente a respeito dessa questão da microagressão. Conta um pouco mais, né, do que você tem escutado, o que você tem visto com relação a isso, naquilo que diz respeito à questão de gênero. O que você tem ouvido por aí? É curioso porque as microagressões, em termos conceituais e teóricos, o David Sewell, ele trata muito de todos os grupos sociais que possam ser minorizados, invisibilizados e silenciados. Então, não é só uma questão de gênero, uma questão sobre vários assuntos, isso é importante pontuar. Mas é claro que até pelo meu lugar de fala e pelos lugares que eu também atendo, aparece muito a questão do gênero. Então, já ouvi coisas do tipo, ela veio só para embelezar a reunião,
ou essa questão da maternidade aparecendo como quem que cuida das suas crianças quando você viaja, nossa, aquela área lá, sentou na cadeira, o pessoal já engravida, cuidado, não vai lá com o pessoal, sabe? Então tem muitas falas que vão ficando ali como se fossem coisas que são da cultura da organização. E um depoimento que eu ouvi de uma pessoa foi a Bita, de engravida aqui nessa área e tal, e ela, quando ficou grávida, ela não sabia nem como contar a notícia. Ela ficou pensando, como é que eu conto isso para o meu chefe? Ela demorou 3 meses até que ela disse, agora acho que eu estou pronta para contar. Então, o relato dela no curso foi muito nesse sentido de, olha como a gente, às vezes, está realizando um sonho, que era o caso dela, e ela com medo de falar algo que era um sonho dela por uma questão das práticas naquela área. Então, acho que esse é o tipo de cuidado que a gente tem que ter com as palavras que são usadas. A gente tem muito essa forma de julgar fortemente as pessoas, a partir da nossa realidade, a gente se esquece da realidade das pessoas. Então, as microagressões dão conta disso, assim, de trazer à tona, de emergir para a superfície aquilo que a gente deixa para debaixo e falar, isso aqui é só um comentário, imagina. Eu nunca me esqueço um dia que, ainda não era em organização, mas era o trabalho de uma profissional, eu nado de manhã, alguns dias da semana, e era coisa de, eu nado 6 horas da manhã, então eu estava nadando, e aí tinha uma professora que ia dar uma aula particular para um rapaz que estava ali na outra raia do meu lado, e aí estava começando o verão, e ele falou assim, nossa, você vai dar aula de shortinho, não vou nem conseguir nadar agora. E eu fiquei assim, Vivian, não vai nadar, não finge que você não escutou isso, assim, e a pessoa, né, a profissional ali trabalhando, era o lugar de trabalho dela. Ela ficou sem graça, falou, tudo bem. Mas, assim, eu não diria nem que é uma microagressão, é uma extrema grosseria, uma extrema violência com essa profissional que está atuando no seu posto de trabalho. Então, acho que é importante, até uma analogia muito usada em microagressão, é que, sabe aquele cortinho de papel que você faz, assim? Você fala assim, nossa, mas onde que eu cortei mesmo? Nem sei onde eu cortei, mas está ardendo. Então, é bem isso, são essas falas que ficam naturalizadas, machucam, ferem, e a gente acha que, sou eu que tô achando que é demais. Sou muito sensível, né? Muito sensível. Mas não, é algo que se cristaliza e machuca, a gente cria muitos vieses, cria muitos tipos de crenças também a partir dessas falas que nos rodeiam. E isso vale para gênero, mas vale para qualquer tipo de espectro que tenha a ver com diversidade também. E aí, muitas vezes a gente nem percebe, né? Exato. Porque algumas coisas parecem que são elogios, né, Elise? E no fundo não são, né? Pois é, o problema é a forma como essas microagressões se apresentam, porque como elas são frases sutis no dia a dia, muitas vezes ela vem na forma de uma piada, de uma gracinha, as pessoas, né, fazem ali uma graça, e aí aparentemente parece que é algo inofensivo. E na verdade é como isso que a Vivi falou, a pessoa se sente ofendida e se reage, é mimimi. Então, assim, e no plano individual, as microagressões, elas realmente provocam isso, elas representam opressão para a pessoa ofendida. Mas no plano social, elas são realmente responsáveis pela manutenção dessas lógicas opressoras mesmo. A gente pode falar que é por microagressões que o racismo se mantém. É uma ideologia que se mantém ao longo do tempo em função disso, porque é assim que as pessoas, quando fazem uma brincadeira, na verdade, elas estão reforçando uma crença, que somente foi dita, às vezes, por uma brincadeira. Né? Então, não diminui. Dizer algo para alguém em tom de brincadeira não diminui a agressão, não diminui o sentido do que foi dito. E a gente precisa compreender que a organização ela também é um espaço onde que essas ideias são compartilhadas. Porque que tipo de ambiente é esse? O que se tolera nessa organização? Né? Que tipo de brincadeira a gente tem, escuta nos corredores e não faz nada? Muitas das vezes, né, vocês disseram sobre a questão de gênero, só importa as mulheres? Não. Né? Porque um ambiente que não é justo para a mulher, ele vai ser, em alguma medida, um ambiente injusto para todo mundo. Então, assim, a gente precisa compreender que a cultura da empresa é o resultado das piores ações que a gente é capaz de tolerar. E as microagressões, elas estão implicadas nesse processo, né? De eu ver, de eu escutar uma brincadeira ou de eu rir
ou qual que é a minha atitude em relação a isso? Então, é preciso aprender a compreender que tipo de, quando essa situação está acontecendo, para poder saber atuar, né, de uma forma assertiva. E sabe que... Desculpa, Lu. Oi, imagina, Vivi. Só para aproveitar o que a Elis está falando, você acha que a gente consegue fazer um link entre uma cultura que aceita microagressões e a percepção dessa organização com relação às competências? Sim, toda, porque um ambiente onde há, né, essa reprodução dessas questões, por exemplo, do machismo, do racismo estrutural, existe uma concepção de que a competência ela é um atributo biológico. Ela está associada, por exemplo, que a liderança ela é naturalmente um papel masculino, né? E o que a gente percebe é que competência não tem gênero. Qualquer pessoa ela é capaz de desenvolver absolutamente qualquer competência, porque a gente hoje já tem conhecimento de que competências podem ser aprendidas. Né? Então, as pessoas, na medida em que elas se qualificam, elas podem desenvolver as competências e podem atuar, e podem ser pessoas extremamente talentosas, mas é preciso desconstruir a concepção de que a competência está baseada, ela tem algum lastro biológico, né? Ou que ela está ligada aí a gênero. E sabe, né, Elis, que, bom, a gente vem de um lugar, pelo menos, né, de formação, e a Elis acabou de ter o seu doutorado, né, seu título de doutora, então a gente vem desse lugar da pesquisa, de se basear em fontes, mas a gente também sabe que as pesquisas têm os seus vieses, e que houve pesquisa que já foi feita para, de alguma forma, comprovar uma hipótese de certo gênero ter certo tipo de competência. Então, isso é um problema que vem historicamente aí na área de pesquisa. No século passado, em especial, isso aconteceu bastante. A gente tem hoje essa discussão sobre esses vieses também na área de pesquisa. Acho importante pontuar isso. Muitos medicamentos que a gente toma estão lá as reações adversas, que são testadas, na verdade, com quem? Quem são as pessoas? Muitas vezes são homens brancos. Então, de fato, a diversidade na sua magnitude da população que tem que ser pesquisada como amostra. Acho que é bom colocar nesses termos também, porque senão a gente fica assim, não, mas pesquisas comprovam que... E aí tem uma história do etarismo também, né, Lu? Assim, não, a pessoa tem que aprender tal competência até tal idade. Sim. E ainda bem que a neurociência tem mostrado que o nosso cérebro é super plástico e ele consegue se rearranjar de outras maneiras. Então, não tem essa superioridade daquela idade. Então, acho que é fundamental a gente tirar esse tipo de olhar da frente, porque eu ainda escuto, né, eles também, o Lu também deve escutar, mas não tem uma coisa que é do Y, que é do X. A gente, às vezes, brinca, empiricamente, você fala, não, o homem vai procurar um negócio e não acha, tá no Y, mas não tá, gente, tá na prática social, como esse menino, desde menino, foi criado com alguém pegando as coisas para ele. E falando de linguagem, inclusive, eu estou nesse lugar de mãe de duas meninas, inclusive, eu estou muito atenta às palavras que eu falo, aos modelos que eu levo para elas, as questões que eu também provoco com elas nessa conversa cotidiana. A minha filha mais velha, recentemente, quis cortar o cabelo aqui na lateral, assim, né? E aí eu falei, de verdade, de fora, falei, nossa, filha, vamos cortar. Dentro de mim fiquei, nossa, como é que ela vai ser aceita na escola, né? Puxa, será que alguém vai falar alguma coisa? Eu falei, Vivian, suspende esse pensamento, e ela quer fazer, ela viu uma pessoa com cabelo assim, ela vai fazer. Aí eu me perguntei, será que se fosse um menino, não ia falar, nossa, raspa mesmo, bora fazer um raio, deixar loiro, não sei o quê. Então já tem uma questão aí. Aí eu, não, vamos fazer, tal, cortou o cabelo do jeito que ela quis. E aí, quando eu fui buscar ela na escola, o meu ímpeto foi dizer assim, e aí, o que o pessoal achou? Mas sabe quando vem essa frase na tua cabeça e você fala, e aí, filha, tá tudo bem? Como é que você se sentiu hoje com seu cabelo novo? E ela, mamãe, eu tô super feliz, eu adorei. Não é sobre os outros gostarem do cabelo dela, né? Sobre ela gostar do cabelo dela. Então, é muito importante a gente estar nesse lugar, assim, atento às palavras. Não é um policiamento, acho que é importante dizer isso, não é um policiamento o tempo todo. Eu fico mais alerta porque sou da linguagem, né, da área da linguagem, e também porque trato desse tema nas empresas. Mas eu acho que para a nossa vida prática, assim, é importante a gente perceber, cometi alguma assim, reforcei um estereótipo,
reformula, desculpa, olha, nossa, mas que comentário que eu fiz agora, né? Desculpa, esquece o que eu falei, sabe? E bola para frente, mas tentar ressignificar essas falas que estão muito entranhadas na gente, tem a ver com as práticas sociais, tem a ver com tudo que é construído, até com práticas familiares. O campo familiar é um lugar muito de construção dessas narrativas, dessas falas, e até às vezes um lugar mesmo, um lugar primordial das microagressões ou das violências, né, para dizer realmente o termo que o Bourdieu fala, violência simbólica. Então, acho que vale a gente ter isso no nosso radar mesmo. A Vivi falou de uma questão que eu gostaria de recuperar e que é muito interessante, Vivi, porque assim, a gente fala, a partir da ciência, principalmente, a gente fala assim, olha, existe preconceito na sociedade, existe preconceito nas organizações, mas a gente também precisa fazer um meia-culpa da própria ciência, né? O Kant, ele vai dizer, ele vai falar que ele vai conceber a ciência como algo lindo. Ele fala, gente, quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós evoluirmos na construção do conhecimento, mais a gente vai avançar na direção de uma sociedade mais justa, mais progressiva. E, na verdade, a gente descobriu que o Kant estava só elucubrando muito, idealizando muito, porque, na verdade, a ciência e a tecnologia, elas são instrumentos, e a gente é que define para que a gente vai usar esses instrumentos. Então, a ciência, por exemplo, nós tivemos aí, ela foi usada de forma realmente preconceituosa, racista, machista, em diversas situações. Por exemplo, eu posso citar o Galton, que foi a base, ele criou a teoria da eugenia, foi a base da situação, foi o que deu base legitimamente científica para o nazismo e também para a questão da escravização de pessoas negras, né? Nós tivemos no Brasil, para falar um cientista brasileiro, nós tivemos em 1911 o João Batista Lacerda, era um médico antropólogo brasileiro, foi no Congresso Mundial de Raças em 1911 e ele previu nesse congresso que em 2011 não haveriam pessoas negras no Brasil, porque elas morreriam na pobreza ou então embranqueceriam aí nas relações interraciais e não haveriam negros. Mas isso está muito ligado a uma concepção de que o negro no Brasil era um traço de atraso social. Então, que a intenção era de embranquecimento para se refletir um Estado moderno. E hoje a gente percebe que, na verdade, isso reflete que a própria ciência passou por mudança. Então, hoje, a gente tem lutado também para fazer esse movimento na ciência, que ela seja mais responsável e mais inclusiva também. Eu te diria que eu acho que não só a ciência tem esse papel, né? Porque se a gente for olhar, por exemplo, nas raízes do machismo, se a gente voltar, por exemplo, na mitologia grega, então você pega que são coisas assim, né? Filosofia, né? Para os gregos, a mitologia, na verdade, era religião, para nós é história, né? São histórias, é o storytelling, mas para eles era religião. Então, a gente está falando aí coisa de 2.500 anos atrás, mas tinha a história de Pandora e a caixa que ela abre e que solta os maiores males do mundo, né? Depois a gente tem na Bíblia a ideia de que Maria Madalena era uma prostituta, que não necessariamente era exatamente isso, né? E a gente tem também no Império Romano eu só não vou lembrar o nome do marido dela, Messalina, que era esposa de um imperador, acho que era esposa de Cláudius, que era um dos primeiros imperadores romanos, e que ela tinha muito poder, porque ela era parceira, era companheira dele. Né? Na acepção que a gente tem hoje de um casamento, eles tinham um casamento, né? E porque ele tinha os seus desafetos políticos, eles achavam os desafetos que ela tinha poder demais. Então, Messalina virou sinônimo de mulher devassa. E até pouco tempo atrás, Messalina era sinônimo de prostituta. Né? Então, veja, você vê na linguagem, na história, também na filosofia, o quanto que a gente, na mitologia, né, o quanto que essa coisa também, esses machismos não têm raízes que são milenares e que também não estão sendo recontadas. Né? Então, acho que existe um espaço na ciência, existe o espaço da filosofia, existe espaço em todas as ciências, não importa se nas ciências duras ou nas ciências sociais, mas em todas as ciências para a gente repensar um pouco disso, né? Agora eu queria trazer uma outra coisa, que daí, de novo, uma pimentinha para a gente colocar.
Eu, recentemente, eu escrevi um artigo que vai ser publicado agora no mês de março, que é a respeito da questão da mulher madura no ambiente de trabalho. E dos estudos que eu realizei trouxe um aspecto que eu acho que é bem interessante da gente discutir, que é a questão da sororidade. Me chamou demais a atenção o fato de que há um enfrentamento entre mulheres de gerações diferentes no espaço de trabalho. Por quê? Porque como a mulher ela tem uma dificuldade maior, né, de ascensão, uma dificuldade maior de reconhecimento, de ser alçada a melhores condições, sejam de salário, seja de promoções, enfim, de ter um reconhecimento maior, com o amadurecimento da mulher dentro do espaço de trabalho, passa a haver também uma competição entre mulheres de gerações diferentes, fazendo com que você tenha uma diminuição da sororidade. Então, mulheres mais jovens estão competindo com mulheres mais velhas, né? E, no geral, numa competição em que as mulheres mais jovens acabam sendo beneficiadas pela juventude, né? Enfim, então eu queria trazer a questão da sororidade aí para a gente discutir, porque eu acho que isso é um ponto bastante interessante. Eu confesso que, embora seja uma percepção, empiricamente algo que a gente imagina, né, na convivência dentro do ambiente corporativo, mas é muito mais chocante ver essa questão quando você vê, né, realmente em pesquisa, dado em pesquisa, que você tem essa questão. Como é que vocês enxergam a questão da sororidade? Porque, por exemplo, nas gerações mais jovens, eu já vejo a sororidade com uma intensidade maior, uma discussão, uma participação maior. Eu já vejo os grupos, né, geracionais mais jovens muito mais praticando muito mais a sororidade, estando muito mais aptos, né, e muito mais abertos a estarem apoiando umas às outras, né, as mulheres umas às outras. Enfim, como é que vocês enxergam isso? Bom, vou começar comentando, Vivi, se me permite. Luciana, eu encontrei essa informação também, eu fiz uma pesquisa em uma comunidade quilombola e eu também observei isso. Dentro de uma comunidade quilombola que eu investiguei, a organização lá é matriarcal. Então, a chefe da organização, né, a direção da organização quilombola é feita por mulheres que eles consideram matriarcas. São mulheres idosas e que são referências para a comunidade totais, assim, em termos de representatividade. Elas são referências ali para organizar a comunidade, para interagir com outros grupos sociais. Mas eu percebi que dentro da comunidade havia uma tensão de pessoas mais novas que queriam esse lugar elas na concepção delas, um lugar de poder. Então, que elas não achavam justo que só porque essas senhoras eram idosas, que elas ocupassem esse lugar, que acaba sendo um lugar mesmo de prestígio na concepção desses grupos. Então, o que a gente percebe é o seguinte, isso não, e aí uma das questões, né, mais imediatas é como pode, né? Aparentemente era assim, as mulheres, a nossa leitura, principalmente quando a gente não está envolvido no grupo, é de que as mulheres, na verdade, deveriam se unir, o que a gente vê e muitas vezes é o oposto. Isso também está ligado a essa ideologia machista, porque nessa concepção, as mulheres, na verdade, elas competem entre si. Então, assim, essa concepção machista, ela, na verdade, ela não tem só uma relação de homem em relação à mulher, ela também diz da relação entre mulheres, que é uma relação de competição. E isso nos enfraquece enquanto grupo, porque, na verdade, quando a gente está reivindicando posições melhores, direitos para nós, isso beneficia tanto as mulheres, inclusive aos homens, né? O que a gente está lutando é por uma sociedade mais justa e igualitária. Mas, dentro dessa concepção machista, isso é desconstruído, isso é enfraquecido. O poder político da mulher é reduzido a uma relação de competição. Então, o que a gente percebe é o seguinte, é que como nós temos, né, todo um processo aí de formação, principalmente dos movimentos sociais no final do século XIX, início no século XX, mais fortemente, inclusive no Brasil, a gente percebe que essas concepções elas têm sido desconstruídas. Então, muito, né,
do que a gente tem visto, você percebeu isso nas gerações mais novas, são reflexo disso, de um acesso a aprendizado, de gerações que já estão crescendo, tendo contato com esse conhecimento, que é crítico em relação a essas concepções. Mas, infelizmente, gerações anteriores, né, os milênios, por exemplo, a gente está falando de grupos que são realmente mais resistentes à mudança, porque eles, né, é uma concepção que está muito mais arraigada e que a gente precisa realmente trabalhar muito mais fortemente com a questão da educação. Eu quero deixar uma questão também da interseccionalidade para a gente falar. Fala, Vivi. O que eu ia só, assim, complementar, e nem complementar, meio que amarrar em algum ponto aí do que a Elis falou, é que a Bell Hooks, ela fala de sororidade já em 2007, não quer dizer que ela seja a primeira a dizer isso, mas a gente está falando de uma pessoa muito significativa nos estudos sobre vários temas, porque ela, enfim, conseguiu abarcar vários temas diferentes, mas um deles também é a questão do gênero, e ela diz, em 2007 já, que é isso, as pessoas acabam construindo essa noção de que as mulheres são rivais, e isso se consolida também historicamente, trazendo a questão da mitologia, né, Luciana, mas vários tipos de histórias, contos de fadas, novelas e produtos culturais que permeiam o nosso dia a dia, colocam essas mulheres como rivais. E pode ser a mãe com a filha, as duas irmãs, ou as outras mulheres de uma comunidade. Então, a gente aprende, de alguma forma, que existe um homem salvador, e não que as mulheres estão ali como rede de apoio. Então, isso é muito prejudicial para a nossa construção como identidade, de gênero também, para entender que sim, a gente é uma rede que pode sim e deve ser sim solidária umas às outras, e que isso é uma luta contra o machismo, a gente se unir, se ajudar, nem que seja das coisas mínimas do dia a dia. Eu posso buscar seu filho na escola porque eu tô aqui e você está trabalhando, me deixa aqui que eu faço isso, e a gente se ajuda, até não julgar o que a outra mulher faz, porque é muito fácil a gente ter esse julgamento na ponta da língua das mulheres, sobre outras mulheres, quer seja sobre a aparência, já que foi o começo da nossa conversa, a aparência, a idade, ou os comportamentos, ou como cria os filhos, ou como se comporta na empresa. Então, às vezes tem assim, na frente, ou no grupo tem um clima super gostoso, mas na verdade tem muitas coisas que são não ditas ou muito julgadas e tomam decisão também com base nesses julgamentos, em vez de ter uma rede realmente de apoio, luta e combate contra o machismo. A gente esteve juntas, né, Elis, em uma empresa, e essa palavra foi muito discutida no encontro presencial que nós tivemos, e as mulheres dizendo, não, a gente aqui é super tem sororidade, a gente se adora, as pessoas são super solícitas e tal, mas aí você vai vendo que nos exemplos falta bastante de sororidade ali, sabe? Então, acho que tá confundindo as coisas, né? Entre gostar uma da outra e ter sororidade, né? São coisas diferentes, né? Exato, porque é isso também, né? O quanto realmente a gente é uma rede de apoio, de ajuda, de colaboração. Então, é sobre isso quando a gente fala de sororidade. Esse combate ao machismo passa por aí também. E não somente como, a gente é amiga. Ser amiga, já tem grupo de amigas que você não quer nem participar, você é melhor nem ir. Mas não é por uma rivalidade, porque tem esse julgamento ali muito presente. Então, se a gente entendesse que estar ali em grupo faz com que a gente se sinta melhor, com que a gente tenha identificação, a gente crie, de fato, mais força em conjunto, do que simplesmente rechaçar mulheres que não estão ali ou que se comportam de outra forma que você mesma, né? Uhum. Nossa, e isso a gente pode pensar, inclusive, numa lógica que não somente de mulheres para mulheres, né? Porque a sororidade, ela fala disso, né? De aliadas políticas, mas se a gente for pensar nessa perspectiva, a gente pode considerar isso para todos os grupos que são marcados aí por diferenças subalternizadas, né? Então, mesmo que eu não seja uma pessoa com deficiência, mas eu posso sim ter empatia com uma pessoa que está passando por uma situação que eu vejo e que eu posso atuar. Então, é interessante a gente pensar que existe uma sororidade interseccional também, né? Na medida que eu tenho consciência do meu papel, da minha responsabilidade dentro da organização, para poder contribuir, né, com o fim do preconceito, o combate ao preconceito, ao machismo, ao racismo, ao etarismo, eu sou empática a esses grupos, mesmo que essa diferença não seja a minha. Isso porque a gente começa a perceber que não é só o meu que importa, não é só as minhas questões que importam, o outro também importa, né? Então, me preocupar com o outro
o outro diz muito da qualidade do ambiente em que eu estou. Então, não é somente a gente, né? Essa sororidade, ela alcança os diferentes, mesmo que elas não sejam diferentes da gente também. Você falou uma Dizer coisa que que me eu acho que assusta. Desculpa. Imagina, desculpa, Vivi, só para pegar o gancho da Elis, ela falou uma coisa que eu acho que é essencial agora há pouco, né? Quando você está num ambiente em que você tem algum aspecto, né, que acaba sendo destacado do ponto de vista negativo, que acaba sendo alvo de preconceito, ou que você acaba tendo, né, alguma injustiça, isso é do ambiente, né? E pode ser do caso da questão do machismo, seja do etarismo, seja como for, mas é um ambiente que é apto a. Então, se hoje é etarismo, amanhã pode ser machismo, amanhã, outro dia pode ser. Então, assim, é um ambiente que é apto a algum ismo, né? Então, para colocar assim de uma forma mais. É apto a algum ismo, e em algum momento pode ser o seu ismo, né? Que vai pegar, né? Desculpa, Vivi. Sabe que eu perdi o que eu ia falar? A doida, que já perdeu o que eu ia falar. Mas eu acho que o ponto que eu queria, assim, trazer é como a gente tem que perceber que, às vezes, assim, sabe quando alguém fala alguma coisa sobre uma outra mulher e aí fala assim, não, mas eu consegui, eu cheguei lá, eu não preciso de uma rede de apoio. E aí eu falo, essa mulher ou essa pessoa, qualquer pessoa que seja, essa pessoa precisa ter essa consciência do coletivo. Se ela conseguiu, não é porque ela se dedicou. Eu escuto mulheres falando, não, eu cheguei lá pelo meu esforço, eu me dediquei. Sim, isso é super reconhecido. Mas será que se o ambiente fosse diferente, você não chegaria em outro lugar ainda mais? Ou será que você não pode levar as mulheres em conjunto e não ir sozinha? Então, acho que Muito bom. é um ponto que me chama a atenção, assim, eu tenho algumas conhecidas que falam, não, gente, muito mimimi essa história de machismo, eu não ligo para isso, Olha, se eu vou falar eu não até ligo, eu mais. falo, não sei se é Eu bem vou assim. até mais, viu, Vivi? Eu acho que assim, e daí puxando para minha brasa, falando de gerações, né? Eu acho que algumas mulheres hoje na faixa dos 30, dos 20 e pouco, têm algumas facilidades, porque a minha turma da faixa dos 50 teve que enfrentar algumas coisas e enfrentamos algumas situações que fez com que algumas coisas fossem mudando, apesar de não terem mudado tanto quanto a gente gostaria, né? Mas algumas coisas foram mudando para que esse momento ficasse mais fácil, né? Eu tenho total consciência de que a geração da minha avó, ela teve principalmente a questão do envelhecimento, um envelhecimento totalmente diferente daquele que teve minha mãe, totalmente diferente daquele que eu vou ter, né? Eu não tenho filhos, mas da geração que vem depois de mim, né? Mas assim, eu sei que hoje eu posso ter os 50 anos que eu tenho, que é muito mais ativo do que os 50 anos das duas, porque elas lutaram lá atrás por conta disso, né? Então, acho que esse reconhecimento é muito, muito, muito importante da gente ter, né? Meninas, a gente já passou de 1 hora. Eu queria pegar e, assim, ir caminhando para o nosso final e pedir, assim, para vocês deixarem, assim, uma palavra final para nesses últimos, agora deu 1 hora e 3 minutos, vamos tentar fechar com 1 hora e 5. Assim, 30 segundos para dizerem como é que foi esse encontro para vocês e deixar uma palavra final. Quem quiser, fique à vontade. Deixa eu começar rapidamente, só trazer um ponto que tem a ver com o que a Lu falou também. Acho que a questão da geração ela é tão significativa para essa conversa, porque eu acho que só agora, mais recentemente, nos últimos, não vou ser precisa em termos de data, mas nos últimos 10 ou 20 anos, a gente vê que essa discussão do machismo toca aos homens. Então, acho que por muito tempo tinha a ver com a mulher fazer acontecer, ser a super-heroína, dar conta de tudo. Isso não mexia com os homens que estavam lá trabalhando, fazendo a sua vida, com as questões ali sociais ali meio que intocáveis. Agora não, agora a gente está discutindo também o papel desses homens. Como é que eles estão, como é que eles se posicionam, como é que eles lidam com mulheres que dizem, não, eu não vou embora porque você quer. Não, eu não vou deixar o meu trabalho porque você acha que eu tenho que ficar dentro de casa. Então, acho que a gente tem aí um elemento importantíssimo e é por isso que a gente quer, sim, qualquer pessoa nessas rodas de conversa sobre as mulheres, porque é um assunto sobre a sociedade e não só sobre as mulheres.
Então, esse é o meu recado. Eu quero agradecer. Aprendi um monte com vocês, Elis, Lu, como sempre. Então, obrigada por essa noite, por essa conversa. E seguimos juntas. Bom, eu gostaria de encerrar recuperando uma questão que a Vivi trouxe, que é muito interessante, que saiu num estudo de 2018 da FGV, que é justamente a investigação que escutou mulheres, e aí as pesquisadoras estavam preocupadas em saber se as mulheres tinham percepção do preconceito no trabalho. E aí elas encontraram isso mesmo, que essas mulheres tinham consciência de que o ambiente de trabalho era permeado pelo preconceito, mas aí é interessante que o achado delas é que essas mulheres disseram que a saída para o preconceito, para lidar com o preconceito no mercado de trabalho, era a meritocracia. E é isso que a gente gostaria de desconstruir. Um ambiente permeado pelo preconceito, pelo machismo, qualquer esses ismos que a gente falou, que a Luciana falou, todos eles representam aí uma ameaça à diferença. E todos nós somos de diferença. O Deleuze vai dizer isso, independente aí da nossa proximidade com aquilo que é considerado padrão, do ponto de vista físico, mas todos nós somos potência porque somos únicos no mundo. Então, um ambiente que existe preconceito, permeado pelo preconceito, ele não vai ser um ambiente que a gente vai conseguir espaço por meio do mérito, porque é justamente esse mérito, ele é uma ilusão. Na verdade, a gente está falando de critérios que eles, a princípio, parecem ser meritocráticos, que é uma conquista baseada na meritocracia, mas que, na verdade, ele é um acesso a determinados grupos sociais. Então, a gente precisa compreender que é, sim, necessário lutar pelo combate, né? Lutar pelo combate do preconceito, do racismo, do machismo, e de que superar essas iniquidades no ambiente de trabalho, ela não é pelo meio somente, ela existe um esforço pessoal que é importante pela qualificação, mas também de consciência, né, de conhecimento aí para poder desconstruir esses pensamentos. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, agradecer o Instituto de Diversidade por promover essa conversa maravilhosa, agradecer a Vivi pelo bate-papo. Luciana, muito obrigada, foi maravilhoso poder conversar com vocês. Nossa, e eu também só tenho a agradecer, sempre aprendendo muito com vocês. É uma delícia a gente conversar, é um assunto absolutamente importante, que, assim, eu acho que a gente acaba pausando, né, para poder falar sobre esses assuntos no mês da mulher, mas seria interessante que a gente pudesse falar todos os dias e todos os meses, porque eu acho que quanto mais a gente conversar, mais a gente pode trazer oportunidades para a gente discutir e trazer a consciência de todo mundo, né? Então, agradeço também ao Instituto por ter trazido essa oportunidade para a gente. Foi um prazer, todo mundo que esteve com a gente até aqui. Vivi, Elis, como sempre, um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Uma ótima noite para todo mundo. Obrigada. Boa noite. Boa noite.